Vamos dar início ao nosso próximo painel, com o tema Green Skills, inclusão, capacitação e inovação rumo à transição justa, que tem como objetivo debater os caminhos para promover a inclusão produtiva, a capacitação e a inovação como pilares da transição justa, explorando políticas e parcerias que impulsionem empregos verdes, fortaleçam competências e ampliem oportunidades em uma economia de baixo carbono e socialmente equitativa. Vamos dar início ao painel. Convidamos ao palco. Pedimos a atenção de todos aqui presentes, por gentileza. Atenção aqui ao palco. A vice-presidente de Assuntos Corporativos para a América Latina, da PepsiCo, Suelma Rosa. A diretora de Sustentabilidade da JBS, Liege Correia e Silva. A representante permanente da Organização Internacional dos Empregadores das Nações Unidas, Thiago Paul. E o vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade para a América do Sul da Schneider Electric e moderador deste painel, Arthur Wong. Neste momento, passamos a palavra para o moderador Arthur Wong. Olá a todos, boa tarde. Obrigado pela presença. A gente mudou um pouquinho, era para eu estar sentado também aqui como comentar um pouquinho, mas pediram para eu moderar pela função que eu tive como Deputy Chair do grupo de trabalho, mas acho que abre um pouco de espaço também para a gente receber conhecimento de outras áreas e outros setores, então estou muito honrado, mas eu vou ter que ler um pouquinho, falar aqui e mudar um pouco, acho que um pouco o esquema do que a gente ia fazer aqui. Obviamente que a gente está nesse processo, né, de construir uma economia de baixo carbono, e a gente tem visto, eu acabei de vir de outro painel, e o que se fala muito, que sempre se falou primeiro dos motivos, do que tinha que ser feito, daí da tecnologia, daí veio o financiamento, e agora a gente começa a entender que com financiamento, com tecnologia, se as pessoas não estão treinadas, se as pessoas não têm os valores de sustentabilidade, a gente vai estar aquém de tudo isso que a gente está construindo. Então, um pouco do que a gente percebeu nesse estudo. Eu vou dar um resumo super rápido do quais são as nossas conclusões e o porquê disso, e depois eu vou abrir para perguntas aqui das minhas colegas que têm esse conhecimento tão nobre e ações tão profundas de impacto. Primeiro, a gente começou um pouco por qual a importância do impacto positivo da força de trabalho, né? 78% do trabalho tem impacto direto com água. Então, seca, inundação, qualidade da água vão impactar 80% do trabalho. Outro dado que apareceu para a gente, daí, né, as empresas têm que levar isso em conta, que 4% das horas de trabalho serão impactadas por causa de calor extremo. Quer dizer, isso que é uma improdutividade de 5% da força de trabalho. Então, isso impacta de forma real. O segundo é a mudança sociodemográfica que está acontecendo. Óbvio que em alguns países a gente tem a força de trabalho ficando mais velha, uma força de trabalho mais jovem, e os dois têm assim, certeza que está acontecendo. Um dado de um estudo que vai ser soltado aqui na COP30, feita pela GIZ e pela Systemic, mostra que em 2030 haverá um gap de 6 milhões de pessoas treinadas em energias renováveis. Isso é um gap grande, apesar de todo o desenvolvimento que a gente está tendo. Apesar daí, vindo da Schneider Electric, a gente sabe que a gente tem tecnologia hoje para 70% de tecnologia para reduzir emissões de prédios. Outro dado da McKinsey mostra que haverá um gap para 2030 de 3 milhões de pessoas, né?
Um estudo da LinkedIn, também está saindo agora na COP, mostra que a demanda por habilidades verdes cresce 2 vezes mais do que a oferta. Então, as empresas estão buscando, né, qualificações de impacto positivo, mas a própria ferramenta está vendo que não está conseguindo achar pessoas com essas demandas. Será que a gente está treinando? Será que está fácil de chegar nesses pontos? E, obviamente, com a inteligência artificial e essas novas tecnologias, há um novo requerimento de habilidades. Então, a gente trouxe 3 recomendações, 3 prioridades. Primeiro, que é o setor financeiro precisa ter uma visão que o capital humano é um facilitador dessa transformação. Outro dado que está no estudo mostra que, apesar de ter disponível em 2030 e 2024 por volta de 1,3 ou 3 trilhões de dólares em cada ano, menos de 0,5% foi investido em pessoas. Então, é para a crise climática, é para a tecnologia, mas isso não está indo para as pessoas. E esse gap está aumentando. Então, a gente está recomendando que, né, há um comprometimento político para que habilidades virem forma estratégica das novas políticas. E o segundo seria que todo o setor financeiro, toda a cadeia de valor do setor produtivo financeiro focasse em qualidades, em como mitigar, como calcular o risco de projetos que não tenham visão de capacitação da força de trabalho. O segundo seria desenvolver habilidades verdes e digitais da força de trabalho atual. Um dado que talvez o Suelma também vai poder trazer um pouco, que, né, assustou um pouco a gente, 60% da força de trabalho é informal. Então, desde fazendas, artesanato e até o pequeno empreendedor. Ele ainda está no setor informal, não sabe como realmente as capacidades e entrando na força de trabalho. Então, como que a gente está realmente vendo isso? Então, a gente colocou que digitalização é uma prioridade, digitalização não só, né, das grandes empresas, mas também desses agricultores que estão em locais de biomassa rica, como que eles exploram isso. A gente também começou a pensar um pouco quais são os microcredenciais dessa força de trabalho. Então, tem uma plataforma chamada iSeal, que nem de iPhone e selo, que ele vai para dentro de diferentes segmentos, desde extração de ouro, coleta de cacau, algodão, pesca, e fala como que esse setor deveria se desenvolver para ser sustentável. Se ganha o selo, e daí ela pode ir para grandes empresas e mostrar um premium, né, dessa coleta de uma outra forma, como a gente explorar mais. E o terceiro é qualificar a força de trabalho do futuro. Então, numa pesquisa pelo World Economic Forum, mostra que as empresas acham que até 2030, 40% das habilidades irão mudar. Então, quais ferramentas que a gente tem para capturar essas transformações e aplicar de forma rápida? Que hoje em dia o tempo está passando mais rápido. O Senai tem uma plataforma super interessante que a gente está tentando multiplicar para o mundo, de como é que ele vê essas mudanças e já incorpora nas necessidades futuras, e a coordenação político-privado para fazer esses novos modelos. Foi um trabalho super rico, então foi muito positivo para a gente. E agora eu queria escutar um pouco, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui, com base nessas informações, né? Como que o setor privado pode liderar essa transição justa para uma economia de baixo carbono, promovendo inclusão produtiva, capacitação e inovação, enquanto gera valor econômico, social e ambiental? So good morning, everyone, and thank you very much, CNI and all our colleagues. Just to give you a little bit of background, I'm the IOE's ambassador to the UN in New York, and I represent the private sector. But rightly so, you mentioned the whole point that, yeah, that's making a little bit of noise.
I think the key issue in all of this, in the skills agenda, is bringing the right people around the table. So when I came to the UN in New York, when I was talking about the private sector, we're doing an enormous amount of work about sustainability and the SDGs, et cetera, but no one's speaking to the private sector. And at the local level, one of the big issues that we came up with is the UN has a head that is called the UN Resident Coordinator, and he is supposed to be the person for the UN at the local level, but they never engage with the private sector. And many of these plans on development, the 5-year strategic plan, which is called the Cooperative Framework, they have never had the private sector there at the table. So we set up with a group of partners a playbook, and we realized we brought some of the resident coordinators together along with the private sector to sort of talk about what are some of the issues at the local level. Skills is one of the biggest issues, and I would say it's more in the mid-income countries. With the countries that are dealing with really a humanitarian crisis, it's another issue. But middle-income skills is probably one of the most important issues. And so in the 5-year strategic plan, one of the things that we've noticed is you can't come to the private sector at the end of the day when you want the check and you want the money. And that's what most people think about when they're looking at the private sector. And this is what we clearly said, is we need to be there at the development stage and when you're going to implement. Now, years ago, I used to run something called the Global Apprenticeship Network. There's a model that really works. Getting the employer engaged from the very beginning with the educational institutions, with the government, and really trying to say, what is it that you need in the workplace? Now, particularly, I would link AI and also the green skills agenda. There's an enormous fear out there. There's an opportunity for everyone, but there's a fear by employees and employers about what is this going to mean. And we know, although people say you won't lose jobs, we see it already. And so how do we get young people, but also the older workers, the skills that they need? Because at the end of the day, in the just transition, which we have set up a whole network around in trying to get employers to embrace this, the biggest problem is that with AI coming on, how do you really retrain older workers? And so micro-credentialing, which you had mentioned, before employers used to look for diplomas. Today, they're no longer looking for that. They're looking for skills. So stacking of these micro-credentials, these digital academies are lots of the solutions where we can try to sort of tackle this as in a partnership working together. So first point. Great, thank you. Selma. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É uma alegria estar com vocês conversando sobre essa agenda de futuro. E a Tia me fez lembrar da minha época do Senai. Eu fui do Senai, Departamento Nacional, trabalhando com cooperação justamente para aprendizado industrial. E quando eu penso na experiência da PepsiCo e quais são as habilidades e competências que a gente vem desenvolvendo, tanto com os nossos parceiros quanto internamente, eu dividiria em 3 grandes avenidas, porque são avenidas nas quais precisaremos percorrer caminhos bastante complexos. Um é interno à nossa própria força de trabalho. Essa força de trabalho que é muito engajada por propósito. Então, a agenda de sustentabilidade é uma agenda de paixão e é um dos nossos principais ganchos de engajamento dos nossos empregados. Ali, toda a equipe de sustentabilidade trabalha em elevar o nível de conhecimento das diferentes equipes no que elas precisam conhecer para implementar os seus projetos. Porque, no fundo, o que acontece é que a equipe de sustentabilidade é uma equipe de governança e de reporting, que a gente conversava. Ela não é uma equipe de implementação de projetos. Quem está fazendo descarbonização é a equipe de engenharia de manufatura. Quem está fazendo descarbonização é a equipe de logística, fazendo racionalização de rotas, logística, substituição de combustíveis, planejando rotas futuras tecnológicas. Então, essas equipes precisam continuamente estarem sendo desenvolvidas tecnologicamente, tanto pela nossa equipe de sustentabilidade, que se tem muito conhecimento técnico, mas também pelos nossos parceiros.
a gente aprende muito dos nossos parceiros. Eles são os especialistas nas suas matérias. Uma outra rota são as cadeias dos nossos stakeholders. Eu venho conversando muito ao longo dessa jornada COP sobre 3 grandes grupos de stakeholders importantes para a gente. Um grupo é a cadeia de reciclagem, porque é um desafio importante para o nosso negócio, né, de embalagens. Na cadeia de reciclagem, é uma cadeia que ela recebe muitas pessoas, né? É o primeiro ponto de contato, primeiro entrando informalmente, depois habilitando essas pessoas a se consolidar dentro dela. Desde catadores individuais, que a gente precisa incorporar na força de trabalho e assegurar todos os seus direitos, porque muitos deles trabalham em condições de vulnerabilidade, a formalização desses grupos em cooperativas, e aí sim a gente está falando de habilidades e competências específicas dessas rotas tecnológicas verdes. Um outro grupo importante para a gente são os pequenos negócios. Eu fico baseada no México e cuido de América Latina. O Brasil tem uma estrutura como o SEBRAE e tem um sistema de registros do empreendedor individual que tirou da informalidade um grupo muito importante desses empreendedores que, quiçá, não empreenderam por vocação, mas empreenderam por necessidade. Eu estou vendo a minha amiga Aline Cardoso, que vem trabalhando muito nessa agenda, né? Essas pessoas puderam sair da informalidade por causa da lei geral brasileira, por causa dessa classificação de microempreendedor individual. E essas pessoas são nossos clientes que fazem os nossos produtos chegarem ao nosso consumidor final. Essas pessoas precisam de todos os tipos de habilidades e competências para fazer crescer o seu negócio, para se digitalizar. E elas são muito mais digitais do que a experiência ou a expectativa acadêmica nos diz. Elas estão nas redes sociais, elas estão empreendendo, vendendo pelo WhatsApp, fazer propaganda para os colegas da Meta aqui gratuitamente, estão vendendo nas redes sociais, nas plataformas. E o último grupo, que eu vou abrir o gancho, mas eu sei que a Liege vai continuar essa conversa, para a gente são os agricultores. Os agricultores são fundamentais, porque tudo que a gente faz nasce no campo. E esse conhecimento, que é um conhecimento voltado à terra, muito conectado à natureza, traz práticas que não são as melhores práticas. E essa transição de práticas, essa incorporação de ciência, ela vem pelo fomento, ela vem pelo acesso, ela vem pela assistência técnica. E essa assistência técnica, ela, no nosso caso, para a nossa cadeia de batata é nossa. Mas, de novo, o Brasil tem a sorte de ter uma Embrapa, de ter algumas redes de assistências técnicas. Na América Latina não funciona assim. Então, o ICA, que é a cooperação agrícola do sistema interamericano, é um grande parceiro, por exemplo, em outros países, para levar essa assistência técnica e levar esse conhecimento. E eu paro aqui, porque eu sei que a Liege está também nessa agenda, não é verdade? Obrigada, Suelma. De fato, a gente precisa pensar na transição justa do agro, né? E o agro, ele tem muitas caras e muita gente nesse agro, né? A gente tem aí no Brasil, só registradas em propriedades rurais, mais de 8 milhões de propriedades rurais, né? Números atualizados do Cadastro Ambiental Rural. E um número ainda de propriedades não registradas. Então, como é que a gente traz esses produtores, né? A agricultura familiar, o pequeno produtor, que é pequeno no tamanho, mas grande na importância? Como é que a gente considera esses produtores na inclusão? E, nesse sentido, a gente tem trabalhado justamente em trazer acesso a esses produtores para o financiamento sustentável. A gente fala aí em financiamento climático no mundo, mas a gente não vê isso chegar, de fato, nesses produtores. Tem uma dificuldade, uma burocracia para chegar, e não há
descarbonização sem inclusão social. E no agro a gente precisa fazer essa inclusão para que todos participem. A gente tinha uma lógica na JBS de bloqueio e exclusão de fornecedores que não estavam de acordo com o compliance socioambiental. Então, se esse produtor tem um desmatamento ilegal, ele está automaticamente bloqueado. Isso segue, porque é uma política, e a gente tem diversos compromissos públicos em relação a isso, mas, desde 2021, a gente desenvolveu formas de trazer esses produtores para a regularidade, para que eles possam escolher e participar do mercado, né? Todos os produtores, muito focado aí na assistência técnica ambiental, na regularização, no auxílio, na orientação jurídica, mas também no auxílio de assistência técnica, exatamente como a Suelma colocou. Sem assistência técnica, a gente não consegue fazer essa transição e essa transformação. E há uma necessidade da assistência técnica aliada à parte educacional. E aí a gente tem aí diversas siglas, né? SESI, SENAI, Embrapa, Emater, CNA, CNI, todo mundo participando de levar ao campo a informação para que esse produtor possa ser convencido e passe a aplicar essas técnicas que já se fala há tanto tempo, né? Muitos produtores já fazem isso, mas a gente tem falado muito aqui na COP sobre agricultura regenerativa. Importante lembrar que pecuária também é agricultura. A gente tem a pastagem que deve ser tratada e ela é parte da agricultura também. Então, nesse sentido, a gente tem fomentado, através de um projeto que chama Escritórios Verdes, já são mais quase 30 mil produtores regularizados, produtores de pequeno e médio porte, não só focando nos fornecedores, potenciais fornecedores da JBS, mas a gente tem na cadeia de pecuária, ela é uma cadeia longa, então ela começa no produtor de cria, normalmente um pequeno produtor, passa por recria e depois engorda. Então, você tem aí pelo menos 3 elos de práticas em relação à pecuária. E aí a gente começa também nessa base, que é a parte da cria na pecuária, que está concentrada em pequenos produtores, principalmente aqui no bioma Amazônia. Então, o que a gente tem que fazer, né? Ou tentar fazer? A gente tem tentado ajudar nesse processo, fomentando através de parcerias público-privadas, trazendo justamente a oportunidade do pequeno produtor participar dessa inclusão, porque sem eles a gente não está fazendo a inclusão e, consequentemente, não está fazendo a descarbonização. Escopo 3, que a gente tanto fala, ele é a ineficiência ao longo de uma produção. Vai sobrar para alguém a ineficiência que, em algum momento, ficou para trás. Então, a gente precisa olhar lá para trás para conseguir chegar, no final, um produto mais descarbonizado na mesa do consumidor. Muito bem, muito legal. Vocês têm feito um trabalho bem legal, né? Acho que a gente tem acompanhado, essa transformação é necessária. Suelma, eu acho que eu tenho uma pergunta aqui, e daí eu quero voltar na sua resposta também. Primeiro, né, a PepsiCo tem investido na inclusão produtiva por meio de ações com projetos como o consórcio Coco Cacau em Petrolina para capacitar agricultores. Como que essas iniciativas têm contribuído para uma transição justa e uma geração de emprego verdes na América Latina? E você comentou um pouco, que eu acho que é super importante, que você falou que na PepsiCo tem a paixão pela sustentabilidade, que eu acho que hoje é uma necessidade motriz, né, porque ainda, né, às vezes, alguns empregos verdes pagam menos. Ou como que você tem cultivado essa paixão de sustentabilidade dentro da empresa? Eu vou começar pela segunda parte, porque ela é realmente importante. O terceiro elemento do papel da equipe de sustentabilidade dentro da PepsiCo é o engajamento da nossa força de trabalho. Nós temos 390 mil pessoas no mundo. É muita gente. Então, manter esse amor pela companhia e esse engajamento, que é um engajamento de propósito, vem pelo compromisso do PepsiCo Positive. E a gente faz muita coisa. Tem toda uma série de treinamentos que você pode se voluntariar, além dos teus treinamentos, digamos que obrigatórios pela função que você exerce. Você pode também aderir aos treinamentos que estão disponíveis para quem quiser, inclusive mudar de carreira, mudar de área, desenvolver novas habilidades e competências. O outro são os Green Teams. Então, não importa onde você esteja e o que você faça, se você é apaixonado pelo tema e quer participar de um projeto que está sendo implementado na companhia, você pode se juntar aos Green Teams.
E isso foi motor de muita transição de carreira dentro da companhia. Porque eu me junto, desenvolvo, aprendo com os meus colegas que estão implementando esse projeto e tenho a possibilidade de exercer a minha paixão. E eu já vi ali o pessoal do financeiro migrando para a implementação de projetos. É muito legal de ver. A minha equipe, principalmente Corporate Affairs, que é uma equipe muito movida por propósito, é muitíssimo engajada. E o terceiro elemento que eu acho que é o mais importante é a gente dar essa possibilidade de você escolher o que você quer aprender. São tantos desafios de aprendizado e desenvolvimento, e a gente está elevando o nível tecnológico da companhia, então um desafio de digitalização enorme, que a gente só aprende o que a gente quer aprender, né? Porque aprendizado é um ciclo individual, não é um treinamento que te faz aprender. Então, essa possibilidade de escolher o que você quer aprender dentro de uma esfera grande de habilidades e competências a serem desenvolvidas, eu acho que é engajador, né? E aí, voltando para a agenda da nossa agenda agrícola, né? A gente tem 2 elementos norteadores do nosso pilar de PepsiCo Positive em agricultura positiva. Um é a dimensão ambiental. Então, a gente está falando de transitar para uma agricultura de baixo carbono que avança para incorporar benefícios e melhor remunerar benefícios ambientais disso. Não só por pagamento de serviços ambientais propriamente, que é produção de água, que é melhoria de qualidade do solo, mas também pensando o todo da integração, com restauro ambiental, com participação em cadeia de mosaico, né, para garantir a proteção de biodiversidade. Esses grupos, que são a base da nossa cadeia produtiva, eles estão bastante associados a situações de vulnerabilidade, principalmente na América Latina, né, e em alguns lugares do Sudeste Asiático e na África. Por causa disso, a gente também tem uma outra meta associada à agricultura positiva, que é a de livelihood, de garantir a renda digna a todas as pessoas da nossa cadeia. Na nossa cadeia de batata, a gente está falando de 250 mil agricultores, pequenos, médios e grandes. Na nossa cadeia de banana, para os chips de banana aqui na América Latina, a gente está falando de quase 30 mil. E são todos muito pequenos. Nessa liderança estão as mulheres, porque as mulheres na agricultura estão em condições de ainda mais vulnerabilidade. Como a gente opera fazendas próprias em Petrolina, de coco, a gente encontrou uma possibilidade de integrar a produção de coco e cacau e apoiar mulheres agricultoras a incorporar essas boas práticas de agricultura positiva. Isso no caso brasileiro. Cacau, talvez vocês não conheçam, mas algumas pessoas conhecem, está espiritualmente ligado ao sagrado feminino. E no México, a gente tem projetos com mulheres indígenas, ali na região de Chiapas, para a produção de cacau também. Da mesma maneira como mulheres produtoras de banana, na Colômbia, mulheres produtoras de batata, no Egito. E a gente escolheu mulheres, basicamente, porque elas são as mais vulneráveis nessa cadeia. Ali a gente tem um pouco de tudo. A gente tem assistência técnica, a gente tem apoio, fortalecimento do feminino, do reconhecimento do autoempoderamento também, do acesso à renda. A gente está falando de uma solução bastante integrada. E eu tenho muito orgulho porque a agenda de livelihood está dentro da minha responsabilidade, dentro da área de impacto social, e a gente tem métricas muito severas para medir o que é esse ganho de renda que realmente é capaz de mudar a qualidade de vida dessas pessoas permanentemente. Acho que mostrando esse impacto real estimula essa paixão que você está falando, né? Acho que ver essa transformação é muito bem. Shay, I think that I'm going to change to English because I'd like to maybe change a little bit the script.
okay? Now, I'll change to English because I think that you responded some of the questions, so feel free to talk a little bit more about the playbook. But Suoma said a little bit about the interest of people to learn more about sustainability. And you, in United Nations, in a developed country, have you seen this shift, this interest of the employers and of the employee towards the sustainability? And what are maybe those skills that been developing in your region for us to maybe understand if it's the same or learn a little bit from your expertise in a more developed economically region country? So first of all, when you're talking about sustainability, there's a business case. I mean, there's a return on an investment. So businesses all over the world are engaged in this. And a lot of the employees, what you were talking about, the young people, they've engaged. They're part of this. They want to be part of this. This is a movement. I honestly don't see, quite frankly, the problem so much about businesses. Where I do see the problem is with governments. I'm sorry to say, but I'm one of the few people that gets up at the UN and sort of says, everyone says, business needs to be held accountable. And I say, that's great, but when do governments become accountable? And every year in July, we have something called the High-Level Political Forum. And all these countries come together, and the UN will do this report showing that we're on target for 2030 agenda at 17%. So 17% of the goals are going to be met. Now that's terrible. And we don't have that many years left. And yet, you'll have every government come up and present what they're doing. And they're all saying, we're doing a fabulous job. It's really going very well. And so there's an absolute disconnect. And this is when we go back, when they present in July these presentations, they never have the private sector there. And yet, some of these issues are around technology and data and innovation, and who is better than the private sector on this? So one of the things that I would say, which I wanted to make a point about, is you can take, they say, the horse to water, but you can't make him drink. Now, there are so many programs out there right now. As a young person or an older person, which one do you learn? And so one of the things that we've learned is when you have targeted companies working with targeted groups, it works. So for instance, we have a partnership with Microsoft, and Microsoft has all these products. However, when we're at the least developed countries conference in Qatar, one of the issues was digital skills. So we made a partnership in 4 different least developed countries with the employers' federations such as CNI, and we targeted young people. They liked and surpassed the number of people. So we were supposed to have 20,000. We had that within a year. It was supposed to be within 3 years. We then moved on to targeted groups of SMEs by certain industries. So I think where you get the implementation, what we have seen, is when you really target these groups, but you have these middle people, the middle players, because just saying you have a program and it's out there online, there are millions. So how do you target and get people the right skills? The other thing I would say is employers are saying there's an absolute talent gap. And it's real, and it's truly is real. But how do they get people to learn? And if you talk to employers, they are less worried about the technical skills, but one thing that we see everywhere is something we called human skills. And I'm purposely not using the term that a lot of people use, soft skills. Because soft skills, they often say, oh, it's women who have those soft skills. In today's world, I think women have to show they have hard skills as well. So we've switched it to human skills. And what does that mean? Collaboration, teamwork, problem solving, but also this thirst for learning. And if young people and older people today do not get this, we're going to have a problem.
The last thing I would say is, 10 years ago, I was on a plane, because I used to live in Geneva, coming to New York, and I read Professor Stiglitz' Foreign Affairs article saying, in America, 10 years ago, maybe been 15, that they had a huge problem with the mortality rate of men, of the mainly white males. And it was because, and they were dying of suicide, cirrhosis of the liver, which is linked to alcoholism, and also heart problems. And everyone was, what's the problem here? Why is this happening? And those are exactly where they were doing these studies, is where people had lost their job because of the oil industry or the coal industry, or, United States, they've moved a lot of manufacturing, as you've heard, overseas. A lot of these older workers have lost their humanity. It's about decent work. It's about coming home and being proud that you're providing for your family. So this sort of correlation between the human side, because we are talking about people here, how do we get people to learn and to take on some of these new skills, be it in waste management, solar production, to maintenance. There are many opportunities out there. However, we need to get the people, the employees and the employers and the governments on board to make sure that we can move the needle on this. Very deep there. Thank you for sharing. I fully agree with you. And I think that, more being part of this group, obviously, we're talking about the labor workforce, but we need to see the next generation, how we give purpose to them also on this. So the purpose from the beginning and the purpose at the end, because in the middle, it's about our daily work, and we're here and we're working for ourselves. So thank you. Deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. A SBS tem atuado na integração de pequenos produtores à cadeia formal. Você falou um pouco dos escritórios verdes, que eu acho que é uma iniciativa super interessante, mas você também tem as vitrines de restauração na Amazônia. Como essas iniciativas têm articulado para a inclusão produtiva, capacitação e inovação para promover uma transição justa no setor de empregos verdes e agropecuária. Eu também queria saber um pouco assim, como que você está usando o digital, né? Nessa ferramenta, está sendo bem recebido, tem trazido impacto? Eu acho que é um pouco dessa transição. Pessoal, agro, é terra, é sol, é gado, mas o digital tem sido incorporado como no seu sistema de valor? Ótima pergunta. A gente está falando aqui de sucessão, de inclusão, de trazer as pessoas jovens, né? Eu brinco, né, que a gente tem que tornar o agro sexy, né? Para que as pessoas queiram ficar no agro, porque está muito atribuída essa imagem que faz parte ainda desse universo, né? Mas o agro como uma coisa atrasada, né? O meio rural como algo atrasado, como algo que está muito distante até da tecnologia. E, na verdade, a gente vê a tecnologia sendo aplicada todos os dias. Eu visitei um assentamento em Novo Repartimento, aqui no Pará, e você via que ainda não tinha chegado o saneamento, você tinha fossas ali, mas a Starlink promovia para a juventude estar conectada em jogos, né? Você tinha uma cadeira gamer ali e um computador usando a tecnologia do jeito que a gente conhece. Mas tecnologia, ela não necessariamente precisa ser algo dos tempos atuais. Se a gente olhar para comunidades, para os povos originários, eles já faziam uma tecnologia muito avançada na produção, na plantação, no jeito de não utilizar os recursos naturais de uma forma extensiva, mas sim preservando, e aí a gente vem falar de práticas regenerativas há muito tempo. Então, a gente precisa também romper essa barreira dos nossos preconceitos, porque está muito atribuído mesmo, e entender que tecnologia no campo ela não está só em grandes máquinas enormes e tratores, mas ela está no dia a dia, nas pequenas práticas também. Agora, de uma forma mais comum, né, no estándar da tecnologia, quando a gente olha, a inteligência artificial ela está presente de uma forma muito alternativa e uma forma muito positiva para o agro. Por exemplo, na JBS, hoje, a gente tem, através de um chatbot, o produtor pode consultar se aquela fazenda que ele vai comprar o produto, se essa fazenda está ou não liberada do ponto de vista de Código Florestal.
Então, quando a gente está trazendo essa tecnologia como um aliado da produção, e ao ela estar bloqueada, ele tem a possibilidade de encaminhar, seja para um escritório verde ou para uma outra consultoria, para que esse produtor se regularize e faça parte, de novo, dessa cadeia mais justa. Então, acho que a gente tem esse desafio de integrar a tecnologia, de trazer as pessoas jovens para o agro, ou de mantê-las no agro, mas de uma forma viável do ponto de vista econômico também. Então, a inclusão ela passa justamente pelo ponto de vista econômico, porque a gente olha muito de uma forma de preservação. Os próprios povos indígenas, né? Não basta a gente preservar os territórios, mas tem que dar condição desse território também ser fonte de renda e de alimento para essa população que já foi contactada há alguns anos, né? Então, a gente tem enormes desafios e a tecnologia ela vem para ser uma aliada, seja uma tecnologia que já existe há tanto tempo, seja essa nova tecnologia conectando essas duas pontas e tornando o agro, que, na verdade, é um agro muito amplo, a gente passa por grandes commodities, carne, soja, milho, algodão, mas a gente também tem a comida que chega na nossa mesa, que faz parte desse agro também. Então, a gente conseguir demonstrar que tudo isso faz parte, que a gente depende desse agricultor para a longevidade das futuras gerações deles e nossas, a gente vai passar a valorizar. E a tecnologia pode ajudar muito a gente nisso, a difundir a importância do pequeno agricultor, da agricultura familiar na nossa vida, pensando em segurança alimentar para o futuro. Então, grandes temas aqui na COP, né? E a tecnologia vai proporcionar que a gente divulgue isso cada vez mais. Eu acho isso muito legal o que você está falando. Eu também acho que a gente tem esse preconceito que muita gente do campo, né, da comunidade da Amazônia, a gente foi visitar uma comunidade que a gente está eletrificando, que assim, eles querem se desenvolver, querem sair de onde estão. Eles não querem sair. Eles querem ficar, mas querem ter essa possibilidade, né? Então, acho que isso é muito rico, você está falando, e a ideia de qualificar. A gente tem também essa mesma máxima, né, que sustentabilidade ambiental não é sustentável, tem sustentabilidade econômica. Então, é sobre eficiência, sobre trazer essas capacidades para essas populações poderem executar de uma forma melhor, né, mais sustentável nisso tudo. Queria deixar aberto se vocês têm alguma recomendação, comentário aqui sobre desenvolvimento, sobre a paixão que a gente está fazendo aqui, que são pessoas sendo capacitadas aí para um coisa de sustentabilidade. Se quiserem falar mais as palavras finais, fiquem à vontade. Going back to your point, when I set up the Global Apprenticeship Network, I studied and I went out to 10 different countries looking at employer-driven education. And when we talk about apprenticeships, everyone was thinking this is very low level. These are people that work with their hands. It's blue-collar jobs. People didn't respect it. And they're like, oh, that's for someone else's children. That's not for my kids, that's for someone. And so what I did is in Switzerland, you have a few CEOs that started their careers as apprentices, including the head of UBS, who was my poster child out there. You need some really good examples showing that these people have been successful, that they're proud of what they're doing. They can always go back and do something else as well. And that was the interesting thing about the Swiss system, is that you can start in something and move into another area. But I think making people proud of what they're doing and showing that there's respect and people are successful is the best way to sell it, I think. Somando também no espírito de dar oportunidade, de fazer com que as pessoas se sintam respeitadas na sua existência e na sua expressão laboral, é reconhecer e colocar as pessoas no centro e dar a elas oportunidades de prosperar e de crescer em um ambiente onde nós, com muita responsabilidade, damos os recursos necessários para que elas prosperem. Obrigada, quero agradecer. Eu aprendi muito aqui com vocês e é sempre bom poder participar e discutir quando a gente está com a mente aberta para ouvir e para aprender. Então, eu quero agradecer.
Eu agradeço vocês aí mudei um pouco o formato aqui, perguntei que eu estava curioso e aprendi muito também por toda a equipe da CNI, da SBCOP, ter ajudado nesse progresso aqui. Acho que estava conversando com o time, é um legado que a gente deixa, uma mudança real que a gente quer fazer, mas a gente precisa escalonar. Se virar escala, mais pessoas com essa visão de que o capital humano é mais importante do que o financeiro, porque sem ele a gente não vai conseguir progredir. Então, obrigado por estarem aqui, por terem compartilhado, e acho que agora é a hora do almoço, talvez, para a maioria.